idos de 1930, todos nós sabemos que os Estados Unidos estavam à beira de uma quebra econômica gigantesca. As condições do país eram ruins e um fabricante de aeronaves foi agraciado com um pedido. Ele vendeu 2 aviões Cessna 188 para a Austrália. Com uma condição: os aviões tinham que ser entregues lá na Austrália, do outro lado do Pacífico. Prontamente, esse fabricante atendeu ao pedido, acolheu, contratou um copiloto, ou, na verdade, um companheiro, para que pudesse viajar a média de uns 12 mil quilômetros sobre o oceano para levar 2 aviões Cessna de São Francisco, nos Estados Unidos, até Norfolk, na Austrália. O trajeto certamente não seria muito simples, mas bem planejado era possível. Se você girar o globo, porque o mundo é redondo, meu irmão, tá? Terraplanistas, vamos com calma, né? Você vai perceber que o Oceano Pacífico é quase que a face inteira do globo que você pode ver inteiro, azul, com algumas pequenas ilhas. Então, o planejamento era para que eles partissem dos Estados Unidos, fizessem a primeira parada no Havaí, em Honolulu, de lá para uma ilha chamada Pago Pago, depois para Norfolk e, por fim, chegariam a Sydney, na Austrália. É esse o trajeto. Tudo preparado, os aviões montados, eles não tinham os equipamentos suficientes, porque essa era uma aeronave bem pequena. Pensa naqueles aviõezinhos que fazem combate a pragas. Sabe aqueles aviões de fazenda? Pensa naqueles teco-teco. A gente que é ignorante chamaria de teco-teco. Os 2 voariam sozinhos, cada um em uma aeronave por 12 mil quilômetros. Eles prenderam com silver tape, aquela fitazinha, sabe, que cola sola de sapato quando... Prenderam um equipamento chamado ADF ao painel da aeronave, e esse seria o seu único meio de localização quando eles estivessem sobrevoando o completo, vasto Oceano Pacífico. Quando eles encaminharam os aviões para a decolagem, Jim, que é o nosso protagonista dessa narrativa, está voando atrás, e o seu parceiro, ao tentar decolar, foge à cabeceira da pista, sofre um acidente e ele perde o seu companheiro, perde aquele que seria o piloto da outra aeronave. Ele até ajuda a socorrer um amigo, mas ele tem que tomar uma decisão: se ele ainda iria para a Austrália ou se agora ele ficaria por ter que viajar sozinho. A decisão do Jim é ir para a Austrália. Na manhã seguinte, ele abastece sua aeronave e sobe no seu Cessna 188, decola, consegue chegar tranquilamente em Honolulu e depois ele segue para Pago Pago. Até aí, tudo bem, as ilhas estão na rota, ele consegue se localizar usando rádios de frequência. Esse aparelho que ele prendeu com fita no painel funciona basicamente identificando pontos de rádio. Se você for mais antigo um pouquinho, meu irmão, você vai se lembrar que as rádios antigamente falavam ZYD 455, você está conectado com a melhor. Lembra disso? Meu irmão, Deus sabe se você lembra, hein? Se você é velho o suficiente para lembrar disso. Esses códigos das rádios são para que os aviões possam receber o sinal da rádio e dizer: no meu mapa, na minha carta, então a rádio ZYZ 455 ela está nessa região. Aquele aparelho receberia essas ondas e um ponteiro direcionaria de onde está sendo emitida a frequência de rádio. Então ele consegue navegar acompanhando os pontos de rádio. Você deve imaginar que no Pacífico não tenham muitas rádios disponíveis, né, no meio do oceano. Então ele ajusta o seu rádio para pegar as coordenadas de Norfolk e, viajando tranquilamente, em algum momento, o ponteiro que apontava a direção da estação de rádio, ele começa a girar.
no meio do Pacífico, sobrevoando sozinho num teco-teco, que nem a cadeira reclina. Um avião básico, em 1930. Em todas as direções ao redor, mar. Ele sabe que está no meio do Oceano Pacífico. E a sua melhor chance é tentar encontrar uma ilha. O único artefato de navegação que ele tinha acabou de falhar. Jim é um experiente piloto que trabalhou para a aeronáutica americana. Ele começa então a fazer uma rota, tentando esquadrinhar o mar. Ele começa a voar em quadrados, para não se perder na tentativa de avistar alguma ilha. Ele pega o seu rádio e ele anuncia o Mayday pela frequência HF, uma frequência que vai um pouco mais distante. Pela graça do Senhor, meu irmão, um piloto de um Douglas DC-10, um avião bastante antigo para nós hoje, que voava pela Air New Zealand, estava indo para Nova Zelândia. Olha o pastor Itamar aí salvando o povo. Ó. Um neozelandês, finalmente, o piloto Gordon, recebeu aquele chamado de Mayday e respondeu por rádio ao Jim. Mas onde o Jim está no mapa? Gordon sabe que Jim precisa de ajuda. Onde ele está? Olha a pergunta do Evangelho de João ecoando. Como saber o caminho? Como Gordon poderia ajudar Jim a, de alguma forma, ser encontrado? Então, esse piloto do DC-10, o piloto da Air New Zealand, decide socorrer aquele rapaz. Ele entende a situação que ele está, ele sabe que o seu navegador não funciona, ele tenta se comunicar por um rádio VHF que fala até 200 milhas de distância e não é atendido. O piloto Gordon sabe que esse rapaz perdido está no mínimo a 200 milhas de distância, porque o rádio VHF não o alcança. Então, por rádio HF, que vai mais longe, ele começa a se corresponder com aquele rapaz e começa a tentar criar uma técnica para triangular as informações, para tentar, no meio do mar, descobrir onde ele está. Que ponto de referência você daria? Eu acabei de fazer a curva direita por um grupo de baleias. Eu virei aquela nuvem que tem formato de coração, acabei de passar por ela. Como encontrar alguém sobrevoando o oceano perdido? O piloto do DC-10, Douglas, começa então a usar o pôr do sol como referência. Ele aponta a dianteira do seu Douglas para o pôr do sol e pede que Jim aponte a dianteira do Cessna também para o pôr do sol. E eles começam a trocar informações. Ele pede para que Jim meça com o polegar e com os dedos quantos dedos faltam para o pôr do sol. E quando o sol cruza o horizonte, ele pergunta a Jim no rádio, que horas são para você? E haviam 22 minutos de diferença entre eles. Assim, Gordon consegue, de alguma forma, triangular o local onde Jim está. Jim, a essa altura, está há 18 horas, sentado numa poltrona que não reclina, atravessando o Oceano Pacífico. Jim começa a se desesperar. Qual a chance de encontrar uma microilha no meio de um vasto oceano? Ele, a pedido do piloto do Douglas, do avião Douglas, ele começa a pilotar em círculos a fim de ser encontrado, conseguindo triangular rádio, o sol e a posição que Jim oferecia pelo rádio. Finalmente, o piloto do Douglas, o comissário Gordon, não, esse é de outra história, né? O piloto Gordon consegue entender onde Jim está com o seu Cessna. Ele dá coordenadas para Jim, dizendo: Norfolk está nessa direção. Ajuste a sua bússola, ponha mais uma vez o seu navegador para funcionar. É nessa direção que Norfolk está. Jim atende a Gordon. E que opção ele teria? O que você faria se você estivesse no lugar de Jim? Você está no meio do nada. Você não tem nenhum meio de navegação. O seu artefato de navegação
gira loucamente sem conseguir encontrar nenhuma referência. E a única coisa que você tem é uma voz no rádio dizendo: vá nesta direção, ajuste para esta direção. O ponteiro de combustível do Jim, você deve imaginar que já está baixando. Ele mexe na condição do combustível, enfraquecendo a mistura para que o avião economize o máximo possível. E ele sabe que nessas condições, se ele pousar na água, ele não será encontrado. Jim consegue ver no horizonte algumas luzes. E ele conta que quando viu as primeiras luzes no horizonte, reacendeu esperança de que ele pudesse pousar o avião. Ele se dirige em direção a essas luzes e descobre que elas são um navio petroleiro. Não é um porto, não é uma ilha, não é um lugar de pouso. Pela graça e misericórdia do Senhor, Jim continua confiando nas instruções do piloto Gordon do Douglas DC-3. Continua se dirigindo na mesma direção que ele recebeu instruções para ir, até que surgem novas luzes no horizonte. Dessa vez é terra firme. Ele é interceptado por um avião da Força Aérea Neozelandesa, mais especificamente da Guarda Costeira Neozelandesa. Jim está salvo. Ele conta que, os relatos contam que quando ele pousa o seu avião, antes de terminar de percorrer a pista, o motor morre sem combustível. Jim e Gordon não se encontraram nesse momento. E Gordon vai pousar o seu avião, terminar a sua corrida. E muitos neozelandeses devem terem ficado chateados com o atraso de umas boas horas de viagem. Jim ficou 23 horas e meia sentado no cockpit desse avião. Dentre essas, 8 delas perdido no oceano. Essa é uma das histórias mais incríveis da aviação. Mas esse não é um sermão sobre aviões. Quanto você confia nas instruções de outros? Quão relevante é para você quando alguém diz: vá nesta direção, este é o caminho? Quão titubeante, quão vacilante é o teu coração quando você recebe instruções de alguém que é muito bem intencionado e que sabe muito bem o que está fazendo, dizendo: eu sei que você está perdido, o seu avião vai cair em breve, você está prestes a morrer, se você quer sobreviver, vá nessa direção. Meu irmão, nessa noite, nós queremos conhecer a Jesus e crer nele. Nós não podemos meramente ter conhecimento das suas instruções, saber quais elas são, sem crer e sem colocá-las em prática. O Senhor Jesus está exortando os seus discípulos e mais uma vez os chamando a ouvir as suas instruções. Eles não sabem qual é o destino, eles não entendem tudo que está acontecendo ao seu redor, eles estão como Jim, no seu frágil Cessna 188, viajando sobre um vasto oceano com uma opção: crer ou morrer. Como é que o nosso coração se porta quando nós somos desafiados a crer nas instruções de Cristo e nós não temos nada mais além delas? É sobre este ensino que eu quero tratar contigo. Não basta conhecer, é preciso crer. Não basta conhecer, é preciso crer. Em primeiro lugar, os versos 5 a 7 começam a nos narrar que quem conhece ao Filho, conhece ao Pai. 2 homens vão falar neste primeiro ensino. O primeiro deles, Tomé, o segundo deles, Filipe. O Senhor Jesus vem dando as últimas instruções aos seus discípulos. A última ceia já se encerrou, o traidor que é Judas foi revelado, ele tomou um bocado de pão, ele foi revelado a outros discípulos e ele saiu sob ordem do Senhor Jesus. Vai e faça depressa o que tem de fazer. Agora Jesus se volta para os seus discípulos, para Pedro, que quer segui-lo a qualquer preço. E Jesus diz: Pedro, você não pode me seguir. Para onde eu vou, você não pode ir. Jesus está prestes a morrer e Pedro não entende isso. Jesus diz: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro certamente está abatido e contristado pela revelação que Jesus lhe deu. Mas Jesus não deixa os 11 discípulos desamparados.
Ele diz: o lugar para onde eu vou, que Pedro quer me seguir, mas não pode, eu vou primeiro, e eu vou preparar lugar, e eu volto, e vos buscarei, e vocês, eu buscarei para mim mesmo, e onde eu estou, vocês estarão para sempre. A casa de meu pai há muitas moradas, eu vou voltar para buscar vocês. E Jesus diz a eles: vocês sabem o caminho. Jesus está dizendo: eu já regulei a bússola de vocês. Eu já lhes disse como chegar ao reino dos céus. Eu já apontei a vocês, meus discípulos, qual é o caminho para onde eu vou. Não é inédito para eles. Jesus afirma que eles sabem o caminho. Mas agora nós estamos diante de corações vacilantes, pensando: será? Tem alguma chance desse caminho não estar tão certo? Dessas instruções não serem tão específicas? E Tomé é quem toma a frente. Eu sei que Tomé é para nós símbolo de incredulidade. De fato, o final do Evangelho de João nos conta que ele é aquele que estava fora quando o Senhor Jesus aparece aos discípulos. O que esse miserável foi fazer, né? Jesus apareceu ressuscitado e ele foi comprar pão francês na esquina. E ele não acredita. Quando ele volta e os discípulos disseram: rapaz, você não vai acreditar, Jesus ressuscitou e acabou de sair daqui. Bem na hora que você chegou, ele saiu. Você acreditaria, meu irmão? Tomé diz: só se eu tocar. Tomé tem sim traços de incredulidade, e esse próprio texto está demonstrando essa fé vacilante. Mas, meu irmão, não se engane, Tomé também demonstra amor a Jesus, coragem. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 11, quando eles estão voltando rumo a Jerusalém, os discípulos tentam impedir Jesus, sabendo que Jesus seria perseguido em Jerusalém, e Tomé diz: olha, se Jesus vai voltar, vamos com ele. E se ele morrer, morreremos com ele. Tomé é alguém que vacila, que tem um coração frágil, mas que ama a Jesus. Uma fé titubeante, mas que está disposto a verdadeiramente morrer por Cristo. Ele se volta dizendo: não sabemos, Senhor, para onde vais. Não consigo ver nenhuma ilha. Eu não estou vendo essas moradas celestiais que o Senhor falou. Eu não sei o endereço delas. A pergunta de Tomé provavelmente implica no fato dele não considerar o caráter figurado do que Jesus está dizendo. Jesus não expôs para ele exatamente, literalmente, qual é o destino. Qual é o teu destino eterno? O céu, pastor. Tá bom, mas como que chega lá? Quando você chegar lá, que cor que é o portão que se abre? É um portão? E se for um elevador? E aí? Você não sabe, meu irmão. É algo que ao mesmo tempo que é conhecido, é desconhecido. Há uma morada celestial e nós não fazemos ideia de como sucede a chegada a este lugar. Nenhum de nós passou pela morte para contar o que acontece quando a nossa consciência se esvai. E Tomé está dizendo: não sabemos, Senhor, como saber o caminho. E Jesus já havia dito que eles sabem o caminho. Mas Jesus agora responde a Tomé de forma mais clara e incisiva. Ele diz: eu sou o caminho. A revelação de Deus na Escritura, por diversas vezes, lança mão desta expressão. Em Êxodo, Deus chama Moisés para ir libertar o seu povo e diz: o eu sou te enviou. Ele é. E agora o Senhor Jesus, mais uma vez no Evangelho de João, depois de ter falado que é a luz do mundo, que é o pão da vida, que é a água viva, agora ele diz: eu sou o caminho. O mapa sou eu. As instruções de navegação sou eu. Perceba que não se trata tão somente dos ensinos de Jesus. Ninguém conseguirá alcançar as moradas celestiais seguindo os ensinos morais de Cristo. Porque ele está expondo que ele é o caminho. Só é possível alcançar o céu nele e não através de algo que ele dê ou forneça. O Senhor Jesus precisa desenvolver um relacionamento conosco. Ele nos chama para conhecê-lo, para nos moldarmos à imagem dele, para o imitarmos. Ele se envolve com a nossa vida a tal ponto de conhecer todos os nossos pecados, todos aqueles que nos tornam
indignos de sermos presidiários, nos tornam indignos de sermos moradores de rua, nos tornam indignos de comer a comida dos porcos. Estes terríveis pecados que expõem a pior coisa que há no nosso coração, Jesus as conhece e Ele as toma sobre si. E Jesus pega o nosso pecado para Ele e pega a sua glória celestial, a sua santidade e a sua pureza e coloca em nossa vida. Ele é o caminho. E por isso não é possível haver salvação sem a pessoa de Jesus. O texto grego é escrito de uma forma curiosa, que o português não nos traz com clareza mais uma vez. Quando Jesus está falando, eu sou o caminho e a verdade e a vida, há um construto gramatical grego. Olha que chique. Um construto gramatical grego. Os termos são somados de uma determinada forma, que a verdade e a vida são construídas sobre o caminho. É como se Jesus estivesse nos dizendo, eu sou o caminho, vivo e verdadeiro. Não há verdade à parte dele. Como Deus é o próprio amor, é a própria justiça, Jesus está dizendo, eu sou a própria verdade. Ela não é uma palavra proferida por mim, ela não é uma chancela que eu dou sobre algum conceito humano, eu sou a própria verdade. E ele diz, eu sou a vida. A vida não é um elixir que é dado pelo Senhor. A vida não é um ritual que nós fazemos e adquirimos. A vida é uma pessoa. A vida é Cristo. E só neste íntimo relacionamento com Ele, nós podemos conhecer e desfrutar da vida. Ele está dizendo, eu sou o caminho vivo e verdadeiro, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. É impossível achegar-se ao Senhor, vislumbrar ao Pai, vê-lo face a face, chegar nas moradas celestiais, senão por meio da pessoa de Jesus, deste envolvimento próprio com Ele. E o verso 7 nos fala com até alguma decepção, Jesus dizendo, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Perceba o problema do conhecimento. Tomé está dizendo, não sabemos. E Jesus está dizendo, vocês deveriam ter me conhecido. E se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. E agora ele diz, desde agora o conheceis e tendes visto. O caminho está diante de vocês. Vocês ouviram o caminho, vocês viram o caminho, vocês estiveram junto do caminho. O Senhor Jesus é o acesso ao Pai e os discípulos por todo o tempo se relacionaram com Ele, mas tantos deles ainda não conheceram de forma profunda quem é Cristo. E quando Jesus diz, se vocês me conhecessem de fato, teriam visto o Pai. Surge Filipe nessa história, fazendo a mágica pergunta, Senhor, uma coisa só nos basta. Já orou assim? Senhor, prometo que se você me der isso, eu não te peço mais nada. Eu só queria, Jesus, um dia. E Filipe diz, basta-nos uma coisa, mostra-nos o Pai. Olha, Jesus, é tudo muito maravilhoso a gente conhecer o Senhor, andar com o Senhor, presenciar os teus feitos, tudo isso é muito maravilhoso. Mas se a gente visse o Pai, aí estava tudo resolvido. Jesus responde a Filipe dizendo, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. O ensino do Senhor Jesus no Evangelho de João chega na nossa leitura a ser quase cansativo, repetitivo, reincidente. A todo tempo Jesus dizendo, essas coisas eu faço por meio de meu Pai. Eu glorifico ao Pai e o Pai me glorifica.
Eu e o Pai somos um, é por meio de meu Pai. E os discípulos a todo tempo estão vendo essas coisas, mas Filipe ainda não assimilou, o conhecimento não fundamentou no coração. Filipe não creu ainda profundamente que quem vê a Jesus também vê ao Pai. Essa é a resposta que Jesus dá. Se você me vê, você vê a meu Pai. Nós somos um só. Não há entre nós divisão. Essa é a maior expressão de harmonia. Olha as obras que eu estou fazendo. Jesus responde a Filipe dizendo: não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Perceba que o Senhor Jesus confronta Filipe não só sobre o seu conhecimento, mas sobre a sua fé. Você tem conhecido, tem visto essas coisas e você não crê. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus diz: as palavras que eu as digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Filipe conheceu ao Senhor Jesus, testemunhou inúmeros feitos, tinha plenas condições de crer, mas o seu conhecimento ainda era superficial sobre Jesus. Eles estão perante o caminho, eles estão com a bússola apontada para Norfolk, perguntando: será mesmo? Piloto Gordon, você não pode assim me dar só mais uma provinha só de confiança para eu poder de fato assim te seguir? Qual que é seu CPF? Será que tem CPF na Nova Zelândia? Qual é o teste necessário ainda a fazer para que creiam naquilo que têm ouvido e conhecido? Meu irmão, nós estamos na mesma condição dos discípulos. O eu sou tem se manifestado a nós. Tanto mais conhecemos a Jesus, lemos a Bíblia, ouvimos sermões, quanto mais o fazemos, mais responsáveis somos, mais o Filho está exposto aos nossos olhos, para que nós possamos conhecê-lo. Mas se este conhecimento for superficial, nós somos aqueles que morrem de sede à beira de um oásis. Nós somos aqueles que adoecem e morrem dentro de um hospital sem nunca ser curados. Nós trazemos a Escritura conosco, corremos o risco de conhecer estes textos decorados, mas sem um relacionamento próprio com Jesus, sem ser restaurados, sem haver fé genuína no nosso coração. Essas coisas passarão diante dos nossos olhos e nós não creremos. Nós precisamos, meu irmão, no nosso tempo, olhar para o eu sou. Olhar para Jesus que está nos dizendo: eu sou o caminho. E conhecê-lo. E rejeitar as ofertas de sincretismo religioso ao nosso entorno. Esse coração brasileiro ecumênico, que ama a Jesus, que professa a Jesus e que busca instrução em lugares desaprovados por Cristo. Nós precisamos ouvir as verdades do Senhor Jesus dizendo: não há outro caminho, ninguém vem ao Pai senão por um relacionamento comigo. E se nós não entendermos isso, nós continuamos no esforço da obediência, continuamos no esforço da boa vida cristã. Quem sabe se eu fizer tudo direitinho, Jesus poderia me salvar. E nós não conheceremos quem de fato Ele é. Perceba que nós corremos o risco de ter Cristo como a encarnação da verdade, o Logos, o Verbo de Deus. Ele é a própria verdade e ainda assim nós dizermos: mas verdade cada um tem a sua. Muito bom te ouvir, pastor, mas esta verdade pode ser verdade para você, para mim ela não é. Ai, pastor, eu jamais faria isso. Claro que faz, meu irmão. É claro que faz. Você só não percebe. Você só não percebe que as mesmas instruções que você aprende na Escritura, você as rejeita durante a semana.
Os mesmos princípios que você afirma crer, tantas vezes nós os negamos com os nossos atos. Nós afirmamos depender só de Jesus e trabalhamos como loucos, como se a vida dependesse de nós. Nós afirmamos ter verdadeira fé em Jesus, dependência e confiança nele. Não temerei mal algum. Não temerei mal algum até que o meu coração comece a pensar, e se o meu marido morrer? Porque aí eu vou perder uma noite de sono, pensando, e se o meu marido morrer? E as verdades que nós professamos com a boca, nós não as cremos no coração. As verdades do Evangelho entram no nosso coração e rapidamente são distorcidas, relativizadas. Falando sobre verdade relativa, nós não estamos aqui, meu irmão, expondo a briga da ideologia de gênero, nós não estamos expondo a luta da verdade líquida da pós-modernidade. Não é aí que eu quero chegar, não. É que essas coisas aparecem para o crente de chifre e tridente. Quando alguém fala de pós-modernidade, você faz assim, ó. Longe de mim. Arte moderna não, eu gosto de museu de história. Hã? Eu sou da verdade. Mas e quando o seu coração, meu jovem, bate mais forte por aquela menina que não é crente? Aí a verdade do Evangelho desmancha fácil. E quando a oferta de Satanás para você, na tentação do adultério, ela é mais satisfatória do que a fidelidade do teu casamento? Aí as verdades do Evangelho se tornam fracas. Conhecemos a Cristo como a verdade, mas inúmeras vezes não a seguimos de fato. O Senhor Jesus não está dizendo que Ele é uma parte da verdade, que Ele é uma das. Somente Ele, somente na pessoa dEle existe verdade. Ele é a própria vida. Nós estamos na era do deleite, não é mesmo? A turma quer aproveitar a vida, meu irmão. Carpe diem. Nós vamos fazer esportes. Olha que bonito. Nós vamos viajar o mundo. Nós vamos ter umas crianças bonitas, levar eles no parquinho. A gente vai experimentar todos os restaurantes gastronômicos de São Paulo. Pagar R$85 naquela saladinha aqui. Porque nós estamos desfrutando do melhor. As pessoas querem experienciar. Eles julgam que aproveitar a vida é renegar o compromisso matrimonial, porque quem sabe na segunda, na terceira pessoa, dentro do mesmo relacionamento, haja um pouco mais de satisfação para o coração, haja um pouco mais de vida pulsando. Meu irmão, a turma quer acelerar o carro. A turma quer mesmo cortar de giro e passar 180 por hora e sentir o coração entupido de adrenalina, porque assim eu me sinto vivo. Até a próxima dose de adrenalina. Até a próxima noite de sexo livre. Até o próximo dia que você vai acordar com a enxaqueca de ter bebido álcool até sair pelas orelhas e vai buscar vida alegre no fundo de um copo de álcool de novo. Não há vida nesse mundo. A vida é Jesus. A vida é Jesus, meu irmão. Que deleite ler Eclesiastes. Que deleite, meu irmão, nessa semana, abrir a Escritura mais uma vez no texto de Eclesiastes. Vai ser a capa, vai ser a página preta da minha Bíblia. Que fique aberto muito tempo. E o autor de Eclesiastes nos dizendo, você trabalha, e sabe o que vai acontecer com isso que você amontoou? Vai ficar para alguém. E você nem sabe se é um sábio ou se é um estúpido que vai usar esse dinheiro aí, hein? Vai ficar. E ele diz, trabalhe diligentemente, sirva a Deus com o teu trabalho, mas não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho. Porque essas coisas também vêm da mão do Senhor. Deus equilibra a nossa forma de uma maneira que não há outra coisa que faça, de nós termos deleite no trabalho, na produtividade, servir ao Senhor com os nossos dons e talentos, sem ter com isso o nosso coração preso e conseguir também desfrutar da boa vida. Dormir uma noite até mais tarde, gastar assim um dinheiro
para de ser mão de vaca, leva a tua esposa para comer no Outback, meu irmão, e dá glória a Deus no fundo de um prato de costelinha, e na manhã seguinte você acorda bem cedo e vai para a academia, porque você vai ver que o teu corpo vai encher de hormônios que o Senhor colocou lá, e eles vão te fazer sentir tão bem, e você vai voltar para casa e abrir a tua Bíblia com o sol nascendo às 6 da manhã, que tem que ir para a academia bem cedo para dar tempo, meu irmão, e você vai glorificar ao Senhor com a tua alma, se deleitando na Escritura. Tudo é bom a seu tempo, e só Jesus dá essa perfeição para desfrutar da vida. Mas ainda que você faça todas essas coisas, em algum momento, esse teu coraçãozinho que funciona bem na academia, ele vai arriar. Você sabia que o coração sopra, meu irmão? Olha que desgraça. Um dia você vai pisar no médico, o médico vai falar, tem um sopro aqui. Fala, mas não tem ar no coração, doutor. E o médico vai falar, você tem um problema cardíaco. Os teus joelhos vão envelhecer. As suas noites de sono talvez não sejam tão melhores. Em algum momento você vai ver a sua saúde declinar. E como diz também Eclesiastes, os mordedores da boca se vão. É bonito, né? O texto está dizendo que você vai ficar velho e banguelo. O gafanhoto te será pesado, seus braços não têm forças. E as janelas da alma se escurecerão, seus olhos vão parar de enxergar. Você vai bater as botas. Você vai morrer, meu irmão. Você pode desfrutar uma vida maravilhosa com Cristo, no bom e no mal, em todo o tempo. E em algum momento disso tudo, você vai morrer. E o Senhor Jesus está dizendo, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu estou preparando uma morada, e a vida está em mim, e eu vos levarei comigo. Você estará com a própria vida, com o doador dela. Ele é o primogênito da criação, por meio dele nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador, você estará com o Criador, e então a vida será eterna. Na pessoa de Jesus, na comunhão com Jesus, na propriedade que só Jesus pode dar. E está nos dizendo nessa noite, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém verá o Pai, Filipe, se não vir a mim. Ninguém contemplará o Senhor e as suas obras, se não me contemplar. Esta talvez seja uma verdade distorcida e absorvida pelas seitas heréticas deste mundo. Existem, meus irmãos, falsos pregadores, dizendo, a verdade e a vida está na nossa denominação. Se você não for da nossa religião, da nossa denominação, você está condenado ao inferno. Se você não fizer este ritual, se você usar este tipo de roupa, não há perdão para isso. Heresia. Seitas que são sinagogas de Satanás, distorcendo o ensino de Cristo. A salvação está na pessoa de Jesus, no relacionamento vivo e profundo com Ele. Quem vê ao Filho, vê ao Pai. Quem crê em Cristo, tem nele o caminho para a morada celestial, a verdade que nos conduz e não nos deixa resvalar os pés, e o deleite de uma vida inteira desfrutando a Cristo e uma eternidade pela frente, em Jesus. Mas não o suficiente, meu irmão. Em um segundo e último ensino, aquele que conhece precisa crer. E agora dos versos 11 a 15, Jesus nos diz que quem crê no Filho faz a sua obra. Vocês me conhecem, vocês me entendem, vocês creem em mim. Filipe, se você crer em mim. E agora Jesus diz no verso 11, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. É uma convocação do Senhor dizendo, creia. Disponha o teu coração para lançar mão do dom da fé que é dado por Deus, imputado em nós, para que a fé seja este instrumento que nos apropria de Cristo. A fé é essa argamassa que nos cola em Jesus, que traz a justificação dos pecados para nós, que traz as bênçãos eternas para nós, que leva sobre ele o seu fardo. O Senhor Jesus está nos dizendo,
eu estarei contigo, e o meio pelo qual eu determinei é a fé. Creia que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. O apelo de Jesus para os seus discípulos é quase que assustador para nós. Ele diz: crede, ao menos por causa das mesmas obras. Se vocês não dão ouvidos às minhas palavras, pelo menos vejam o meu histórico, olhem o meu currículo. Eu ressuscitei a viúva, eu transformei vinho, eu fiz uma tempestade inteira se aquietar. Vocês lembram disso? Vocês ficaram maravilhados lá. Vocês lembram que eu acabei de fazer o nosso amigo Lázaro, morto, já fedendo a defunto, levantar dos mortos? Se lembram? Lembram disso? Creiam pelo menos pelas minhas obras. Olhe o poder do Pai. Olhe o Pai agindo. Vejam o testemunho de Deus em todo o Antigo Testamento. É a mesma força, é o mesmo poder que eu tenho operado. Vejam e creiam. Creiam ao menos por estas coisas. E o Evangelho de João, quando o evangelista registra, uma das frases, das sentenças escolhidas por ele para destacar algo muito importante, é quando ele registra Jesus dizendo: em verdade te digo. É uma mesma expressão grega que aparece algumas vezes no Evangelho de João. E João agora registra uma dessas falas de Jesus: em verdade te digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Aquele que crê em mim continuará servindo ao Pai, glorificando ao Pai, me honrando nas mesmas obras que eu faço. E é curioso o que Jesus diz: e obras ainda maiores farão. Quem crê em Jesus faz as suas obras e faz ainda maiores. Difícil para nós, né? Complicou minha vida agora. Acalmar uma tempestade, ressuscitar um defunto, aquela parte de virar as mesas eu faria bem. Eu gosto do escândalo. Não, gosto de escândalo não, meu irmão. A gente gosta de um barraco, na verdade. A ira está palpitando aqui no coração o tempo todo. Como algum de nós poderia fazer obras maiores que o Senhor Jesus? Entenda o texto no seu contexto, meu irmão, para você não ficar nem frustrado dizendo: eu não acredito em Jesus, eu nunca ressuscitei ninguém. E para que você também não enlouqueça numa fé experiencial dizendo: só vou crer mesmo o dia em que os meus olhos virem. Aí você encarna Tomé. E Jesus disse para Tomé: mais bem-aventurado é quem não viu e creu. Quando Jesus fala dessas coisas, o final do versículo 12 diz: e eu vou para junto do Pai. Momento escola dominical para nós, hein? Vamos ver quem estava nos últimos sermões. Responda para você, meu irmão, senão vira escola dominical mesmo, né? Quando encerrou o ministério público de Jesus? Toda a introdução de sermão eu falei isso pelo menos umas 4, 5 vezes. Quando encerrou o ministério público de Jesus? Na ceia. O Senhor Jesus para de falar com as multidões e se volta somente para os seus discípulos. Quantas pessoas agora vão crer a partir dos anúncios e pregações de Jesus? Quantas? A Escritura não registra mais ninguém. O Senhor Jesus agora está desfechando o seu ministério neste mundo. Ele está dizendo: agora é chegada a hora do Filho, eu vou para junto do Pai. Quantas obras mais Jesus vai continuar fazendo? Por enquanto, nenhuma. Não pessoalmente. Ele age através agora da sua igreja. E o texto não está falando do tipo de obra. O texto não está falando que nós faremos literalmente as mesmas coisas que Jesus e maiores. O que seria maior do que ressuscitar a si mesmo? Bem, se você interpretar o texto literalmente, você vai ter que fazer essa peripécia para nós aqui. Vai ser o novo Chris Angel. Lembra desse cara na internet? O Senhor Jesus está nos dizendo que a igreja continuará o seu ministério. O ministério público de Jesus. Você se lembra quantos anos durou?
Você lembra por quantos anos o ministério público de Jesus foi exercido? 3. Jesus pregou publicamente por 3 anos. E os seus discípulos? Quantas dezenas de anos ainda não viveram pregando e consumando a obra do reino os discípulos? Fazendo as mesmas coisas que Jesus e tendo uma extensão de trabalho maior que a que o próprio Cristo teve encarnado. O Senhor Jesus está dizendo: eu vou para o Pai, e o trabalho que vocês me viram fazer, vocês vão continuar fazendo. Vocês vão fazer o mesmo trabalho que eu, e vocês vão trabalhar muito mais tempo do que eu. Obras muito maiores vocês farão, porque eu agora vou para junto do Pai, vocês continuarão trabalhando. E o verso 13 se encaixa muito bem nesse contexto. Quando Jesus diz: tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E olha, o ministério que vocês vão desenvolver como igreja, o trabalho de vocês, o testemunho do Evangelho, nisto, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer. Eu vou ser o mediador entre vocês e o Pai. Vocês serão atendidos por Deus por minha causa, por meio de mim, a fim de que eu glorifique ao Pai. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. O Senhor termina desafiando os seus discípulos, dizendo: eis aí o trabalho. Vocês me conhecem, creiam em mim. E os que creem em mim continuarão as minhas obras. Peçam e eu vou atender, para que vocês façam as minhas obras. Vocês me amam, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Façam, exercitem, ponham em boa prática aquilo que eu estou ensinando a vocês. O Senhor está nos chamando para crer efetivamente nele e não só ter um conhecimento vago a respeito de Cristo. O perigo que nós corremos aqui, meu irmão, é ter este conhecimento intelectual apenas. Um conhecimento infrutífero que não se traduz em servir e fazer a mesma obra que Jesus fez. Como envolvido você está com as causas que Jesus teve? Ah, pastor, com a causa dos pobres eu estou muito envolvido. Jesus não esteve envolvido com a causa dos pobres. Jesus disse: os pobres sempre os tereis convosco. A causa de Cristo é o Evangelho. É a pregação do Evangelho. E se necessário, para que alcance o coração e exponha o amor de Jesus, acompanhado por socorro material. Mas a causa de Cristo, a obra de Cristo, é o Evangelho. E Ele está nos chamando a ter esta fé viva e verdadeira, que se traduz em trabalho. É o texto de Tiago, polêmico, nos dizendo: se você diz que tem fé e você não tem obras, então a sua fé é morta. Você tem fé? Sim, então me mostre as suas obras. Uma fé infrutífera não é uma fé verdadeira, porque aqueles que conhecem creem, e aqueles que creem estão fazendo as mesmas obras que o Senhor Jesus fez. O Senhor está nos chamando para um compromisso mais profundo. Meus irmãos, o Senhor está nos chamando como igreja, como corpo vivo, como igreja visível neste mundo. Ah, pastor, mas você não falou que denominação não importa? Para a salvação, não mesmo. Agora, como vive o corpo de Cristo? As cartas do apóstolo Paulo são escritas a Corinto, a Filipos, aos Tessalônicos. As igrejas lá de Apocalipse recebem cartas escritas por Jesus. Você viu isso? Estudamos as 7 cartas do grupo dos lares. E cada uma delas tem acertos e erros, tem pontos fortes e pontos fracos, lutas próprias e também glórias próprias. E a nossa igreja está neste contexto. E este corpo visível, temporal, do qual você hoje é participante, marcado com o sinal da aliança pelo batismo, nós estamos sendo chamados para continuar fazendo o que Cristo fez, e obras maiores ainda farão.
Há muita extensão, tem muito chão ainda pela frente, meu irmão. Na última reunião do conselho, nós abrimos o mapa de Guarulhos. E nós começamos a olhar quais são as lacunas da nossa cidade, onde as pessoas não têm a oportunidade de ir a uma igreja fiel à Escritura perto da própria casa. Tem muita coisa para ser feita, meu irmão. E ainda há uma indignação no meu coração. Porque nós estamos aqui bem plantados no centro, a Betel está logo ali. Ah, pastor, mas e no Cocai? A Esmirna está lá, meu irmão. Ah, mas ali para o lado da Dutra não tem, não do nosso presbitério, mas o Jardim Paulista está lá também. Ah, mas e a Ponte Grande? Então, a Vila Maria está plantando ali na Vila Augusta. Se você é da Vila Augusta, você não vai para lá não, você já é nossa, hein? Sabe que na viagem ao Nepal, da qual vocês ouviram muito na semana passada, pela boca da missionária, nós fizemos uma escala na Turquia. E, meu irmão, pobre só vive uma vez. Isso aqui, meu irmão, qual a chance de comer uma esfirra que não foi feita aqui na 24 horas aqui? E comer uma esfirra na mão do turco? Eu e o Murilo ficamos lá, 23 horas parados na Turquia esperando o próximo voo. Era o caminho mais barato. Vamos dar uma volta? Vamos dar uma volta. Ai, que bonito. Bonito, irmãos. Negócio lá, Constantinopla, coisa antiga. Uns doces que custava R$300 o quilo do doce. E o moço dá para experimentar. Pobre faz o que nessa hora, meu irmão? Vem a mim. Eu gostei daquele lugar, viu? Se eu tivesse uns 30 mil sobrando, olha, eu ia para lá. Segunda-feira, eu sentei no meu computador e eu comecei a falar, vamos ver como está o leste europeu no trabalho missionário? A Turquia tem 83 milhões de habitantes. Quantos crentes você acha que tem lá? O censo oficial do governo diz 10 mil. Em 83 milhões de pessoas. O censo das agências missionárias diz 200 mil crentes. Eles estão considerando os crentes secretos que não se assumiram. Um país, 99% da população muçulmana. A maior igreja que há no centro da cidade, a Igreja de Santa Sofia, foi por 600 anos a maior igreja cristã do mundo. Adivinha o que ela é hoje? Uma mesquita. Há muita obra de Jesus para ser feita, meu irmão. O Senhor Jesus está nos chamando para fazer muito. Tem muito buraco a ser preenchido nessa cidade. Tem muita gente achando que vive uma boa e farta vida, mas está a caminho da morte, e eles só vão conhecer o caminho, a verdade e a vida se você continuar fazendo a obra de Cristo. Se você abrir a tua boca e falar, se você tiver verdadeira fé e provar a sua fé, pregando, fazendo a obra do Senhor Jesus. Uma das coisas que muito me incomodou uma vez, conversando com um pastor muito maduro e experiente, é que ele disse assim, olha, você sabe uma coisa, a gente não pode ser capelão de igreja, não. Aí eu falei, igual aquele baiano da internet, fala assim, e tem capelão de igreja? Como assim? Igrejas que estão preocupadas só em se manter. Nós estamos aqui, tudo bem aí. Quando você tiver um probleminha, você chama aqui. Quando eu quiser uma ajudinha, eu chamo aí. E a gente, meu irmão, se abraça. Deus não chamou a sua igreja para isso. O Senhor não nos chamou para viver como um clube de admiração mútua. Olha que bonito trabalho das crianças que teve ontem. Ah, não foi melhor que a homenagem hoje dos professores. Ah, mas o conjunto cantou tão bonito à noite. Ah, mas você não viu semana passada a missionária? E vivemos para nós mesmos. O Senhor está nos chamando para desfrutar de todas essas coisas, viver abundantemente o corpo de Cristo, mas há obras ainda maiores para se fazer. Há ainda povos neste mundo que nunca ouviram o nome do Senhor Jesus ser pronunciado na sua própria língua. E nós não podemos ficar nos engordando teologicamente sem uma finalidade de tornar Cristo conhecido. É nesse contexto que o Senhor Jesus diz,
peçam e eu vou dar. E nós precisamos pedir. E nós precisamos clamar. Senhor, nós queremos construir igrejas. Senhor, nós queremos uma escola cristã na nossa cidade em algum momento, de alguma forma. Senhor, nós queremos enviar pessoas ao campo missionário. Senhor, nós queremos socorrer os moradores de rua dessa cidade. Eles precisam ouvir do Evangelho. Senhor, nós queremos uma casa de recuperação. Nós queremos um lar para idosos. Senhor, nós queremos pregar o teu nome. Peça ao Senhor. Nós temos ambição para inúmeras coisas e não temos para o Evangelho. E nós somos capelães um do outro. Eu cuido um pouquinho de você, você cuida um pouquinho de mim, e a gente se preserva até Jesus vir buscar a gente. Obras maiores farão. E o Senhor está dizendo, peça e eu vou te dar. Talvez seja este o contexto que você diz, eu pedi uma BMW X1 preta com banco caramelo e ele não deu. Que estranho. Eu estou com uma dor na coluna aqui, uma hérnia de disco. Eu pedi para ele me curar, pastor, fiz jejum. E ele não curou. É por isso que nós lemos o texto de Tiago na liturgia de hoje. Tiago está dizendo, cuidado com as suas cobiças. Você pede e não recebe porque você não sabe pedir. Você pede e não recebe porque você pede mal. Você pede ao Senhor para gastar nos seus próprios deleites, nos seus próprios prazeres. E que pai vai atender a um mau pedido do seu filho? Olha aqui, esse menino dormindo aqui é meu filho. Bonitinho ele, né? Às vezes ele quer tomar amaciante. Papai, posso tomar essa garrafa azul bonita? Não, filho. Sabe o que ele faz? E se joga. E é por isso que nós não recebemos tantas coisas que pedimos. Porque o nosso coração é cobiçoso de maus pedidos. Mas pastor, e a dor na coluna? Pedir para ser sarado é um mau pedido? Irmão, talvez não. Talvez a tua motivação seja boa, mas talvez o Senhor tenha outros planos. Um certo homem muito crente, numa determinada ocasião, teve uma doença. Sabe como essa doença era tão das braba, que ele chamou essa doença de mensageiro de Satanás. Tem um capiroto aqui na minha carne, aqui, ó, que todo dia ele me entrega uma mensagem do diabo. Pensa, meu irmão, devia doer isso aí. O apóstolo Paulo. Paulo diz, Deus colocou um espinho na minha carne. Um mensageiro de Satanás, Deus permitiu que estivesse na minha vida. Paulo está sofrendo por causa de uma doença física. Mas, meu irmão, eu sei que a gente ora a Deus, mas se Paulo pedir, é igual quando um amigo da gente pede para dormir na casa do outro, né? Se eu pedir, não dá, mas se você pedir, se Paulo orasse por você, meu irmão, você acha que não ia ser mais bem atendido que se eu orar? É Paulo. E o apóstolo pediu 3 vezes. Senhor, retira esse espinho da minha carne, me livra dessa doença. A resposta do Senhor para Paulo foi, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você tem que ficar doente agora. Porque quando você fica fraco, aí a minha graça é que te basta. Eu não quero que você tenha saúde, eu quero que você dependa da minha graça. E quanto mais fraco e humilhado você estiver, melhor. Porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Quando você não tiver nada para entregar, eu serei alguma coisa em você. Deus tem caminhos misteriosos, meu irmão. Às vezes pedimos e não recebemos. Mas uma certeza nós podemos ter. Que filho pedindo um pão ganharia uma pedra. Que filho pedindo um peixe ganharia uma cobra. Que filho pedindo um ovo ganharia um escorpião. Se nós que somos homens maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, por que é que o Senhor não daria boas coisas àqueles que lhe os pedirem? Peça, meu irmão, em nome de Jesus. Invoque a mediação de Jesus.
Você não tem méritos, ele tem. Peça ao Pai. Mas peça algo que Jesus pediria. Quer orar direito, meu irmão? Você está orando em nome de Jesus. Imagina, deixa eu pincelar uma cena na tua cabeça. Sabe o Eric, filho do presbítero Denis? Fala dele que ele não está aqui hoje, né? Imagina que o Eric, no final da escola dominical, chega, bate assim em você, assim, ele tem o quê? Uns 11, 12 anos agora. E ele fala assim, ô tio, sabe meu pai, presbítero Denis? Você fala, sei. Então, ele pediu para você me dar R$100 e você me dar uma carona até ali na Americanas, que eu vou comprar um Hot Wheels de aniversário que ele me deu. Você atenderia o pedido do Eric? Por quê? O Denis nunca pediria isso. Por que Deus atenderia um pedido que você faz em nome de Jesus e é algo completamente alheio à vontade dele? Está completamente fora do Evangelho. Quer orar direito, meu irmão? Peça o que Jesus pediria. Senhor, amanhã é segunda-feira. Dá uma diarreia no meu patrão, Senhor, para a gente não trabalhar. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Senhor, amanhã é segunda-feira. Eu não quero trabalhar. Muda meu coração. Me ensina, Senhor, que do suor do meu rosto eu vou comer e que o Senhor é o provedor da minha casa. Ore em conformidade à Escritura. Você está pedindo em nome do Senhor Jesus. 1 João 5,14 diz, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O Senhor não é um gênio da lâmpada, Ele é um Pai amoroso e Ele vai nos levar exatamente onde nós precisamos. Conheça Jesus, creia profundamente em Jesus, se disponha a fazer a obra dEle e peça, porque aquilo que você pedir ao Pai, para a glória de Deus, Ele fará. A última coisa que Jesus nos fala sobre os pedidos em seu nome é isso. E eu glorificarei a meu Pai quando vocês me pedirem, quando vocês pedirem em meu nome. A nossa vida é para a glória do Senhor e nós glorificaremos ao Senhor vendo as respostas das nossas orações sendo atendidas quando o nosso desejo for a glória do Pai. No final das contas, meu irmão, repense o caminho que você tem seguido. Esses bons sujeitos aqui, Tomé, Filipe, Pedro, estão acordando, comendo, andando, dormindo na companhia do Senhor Jesus. E no final das contas, eles ainda são incrédulos. Eles ainda não entenderam quem é o caminho, a verdade e a vida. Como é que está a tua vida com o Senhor? Quem é Jesus para você? Você pode, no final das contas, atender ao tema deste sermão. Você pode, no final das contas, não só conhecer, mas crer nele. E crer a ponto de servi-lo, amá-lo profundamente e guardar os seus mandamentos. Nós não podemos nos desviar deste genuíno evangelho. O Senhor está nos chamando a um compromisso fiel, solene, a uma verdadeira aliança com Ele. E esta é firmada quando o nosso coração não só conhece, mas crê pessoalmente em Jesus. Vamos orar, queridos? Quero convidar o conjunto para se colocar à frente. Quero convidar você para se colocar de pé. Vamos conduzir a nossa voz ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor para que o conheçamos e creiamos. Deus de amor, mais uma vez queremos nos dirigir a Ti, Senhor. E pela última vez nesta noite, reunidos como Teu corpo aqui, queremos orar, Senhor, pela palavra ouvida. Queremos clamar, Senhor, para que os pensamentos humanos e intrusivos caiam, que eles sejam expulsos do nosso coração, que a palavra do Senhor nele permaneça.
E, Senhor, permanecendo a Tua palavra em nós, frutifica, Pai. Nós oramos, Deus, para que não sejamos crentes, frequentadores de igreja e bons ouvintes de sermões expositivos. Queremos ser crentes fiéis, Pai. Queremos um conhecimento do Senhor que nos leva a ensinar a outros o que sabemos sobre o Senhor. Queremos uma fé sólida e viva que contempla a Jesus, que percebe Jesus. Queremos olhar para o Senhor e confessar que o Senhor é a imagem exata de Deus. O Senhor é para nós o princípio da criação. Queremos vê-lo, Senhor. Queremos crer, Senhor, nesta glória que foi revelada no Filho, Pai. Queremos viver uma vida própria daqueles que creram, daqueles que foram testemunhas oculares e que não podem negar o que viram. Não nos deixe, Senhor, dizer que o conhecemos e o negar com os nossos atos nos leva a uma fé viva e verdadeira. Traz, Senhor, à Tua igreja, ao coração dos crentes, verdadeiros desejos e sonhos para avançar o Teu reino. Dá a nós, Senhor, vontade de servir, estratégia para servir, discernimento para nos aplicarmos às Tuas obras e tão grandes obras fazermos, tanto há ainda por ser feito. Nos dispõe a fazer, Senhor, e clamamos, ouve as nossas orações, Senhor. Senhor, ouve os nossos pedidos, Pai. Corrige o nosso coração cobiçoso quando pede mal, quando pede ao Senhor motivado por desejos carnais, mas naquilo que, motivados pela Tua glória, oramos. Nos ouve, Senhor, nos concede, Pai. Avança o Teu reino nessa cidade, santifica o nosso coração, nos faz uma igreja sólida, viva, de crentes que se apegam ao Senhor, não toleram os falsos ensinos, não toleram a morosidade deste mundo, crentes, Pai, que se apegam à santidade do Senhor e não aceitam menos do que o padrão de Cristo. Consolida esta igreja como uma igreja que teme ao Senhor, que ama o Teu nome e que o faz conhecido, Pai. Clamamos, Deus, para que esta oração seja ouvida, para que Cristo seja glorificado em nós, para que o Pai, por meio das nossas orações, seja engrandecido através da vida do Filho. Oramos, Deus, porque cremos e confessamos que estamos diante do caminho da verdade e da vida. E é no nome santo de Jesus que nós assim pedimos. Amém, Senhor. Meus irmãos,